Modulação de efeitos na revisão da vida toda, tema 1102 do STF. Quem acompanha esse canal sabe que eu venho falando da modulação de efeitos há muito tempo. Dito e feito, o INSS pediu a modulação de efeitos e foi um pouco pior do que nós pensávamos. Por quê? Não só o INSS quer limitar o recebimento somente para quem já entrou com a ação, isso eu já vinha falando, mas o INSS quer limitar o pagamento dos atrasados. Isso nós não acreditamos que será concedido, mas você precisa correr para entrar com seu processo caso ainda não tenha dado entrada. E se você conhece alguém que ainda não entrou com a revisão da vida toda, avise essa pessoa. E mais, você pode ganhar R$ 100 por cada pessoa que você indicar para o nosso escritório, seja para fazer uma revisão da vida toda, seja para fazer uma análise completa de outras revisões possíveis. Então, para se cadastrar no nosso programa de indicação e receber R$ 100 por cada pessoa que você indicar, o número no WhatsApp. Atenção, pessoal! Nosso escritório atende mediante o WhatsApp, tá? O contato inicial é feito pelo WhatsApp. Depois que virar cliente, aí tem consulta por videochamada, aí tem telefone, aí tudo bem. Mas o contato inicial, devido aos milhares de clientes que entram em contato todos os dias, contato inicial pelo WhatsApp 44 99868 3378. 44 99868 3378. Tá? Faz o seu cadastro e depois você vai indicar o pessoal lá e você vai receber R$ 100 por pessoa indicada, mesmo que você já tenha dado entrada, e independente de qualquer coisa. Agora, o que o INSS trouxe nos embargos de declaração em relação à modulação de efeitos? Primeiro ponto, ele defende a possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada. Eu não vou conseguir aumentar a letra nesse caso aqui porque está em PDF, tá? Daí ele aumenta, ele distorce, ele sai da tela. Mas eu vou lendo para vocês só os pontos interessantes e vou trazer o que você precisa saber. Modular os efeitos de uma decisão é restringir os seus efeitos de forma que se apliquem apenas para o futuro ou incidam de forma mitigada sobre o passado. Né? E se a gente procurar modulação de efeitos, procurar só isso no Google, ó, modulação de efeitos, vai trazer realmente uma definição bem parecida. Né? É proteger a segurança jurídica e interesse social. Isso aí parece uma coisa boa, né? São palavras bonitas, mas o que o STF faz na prática quando ele faz a modulação de efeitos? Ele fala que aquela decisão pode valer dali em diante e ele ressalva, né? Ele resguarda os direitos somente de quem já entrou com a ação até a data de julgamento ou até a data final do julgamento dos embargos, tá certo? Então, por isso que é tão importante você correr para entrar com a sua revisão da vida toda ou avisar alguém e compartilhar esse vídeo com essa pessoa, tá? Mas eu vou trazer os argumentos jurídicos, eu não estou só falando por falar. Sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos e já se inscreva no canal para você se manter bem informado. Ele traz aqui o artigo 27 da Lei 9.868 e também o artigo 927 do Código de Processo Civil. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF, pode haver modulação de efeitos devido ao interesse social e segurança jurídica. Essa argumentação não está errada, né? Assim, é para isso que serve a modulação de efeitos. Só que o que eu falo que o INSS faz? Ele utiliza de meia-verdade. Ele pega alguma coisa que é verdade e ele usa isso para defender um argumento que não é verdade. A gente já vai chegar lá. Então, até aí, realmente, é para isso que serve a modulação de efeitos. Agora, o que acontece no STF, que já aconteceu, tem histórico do STF. Modular os efeitos de uma decisão para beneficiar o pagamento dos atrasados somente para quem já vinha pleiteando o direito na via judicial ou administrativa. Então, para os demais, a tese os beneficiaria somente dali para frente. E aí, meus amigos, se você não entrar, você está correndo um sério risco, tá? Não estou dizendo que isso vá acontecer, estamos trabalhando para que isso não aconteça. Mas eu não vejo nenhum motivo para você não ter entrado ainda com a sua revisão da vida toda. Sim, a esse ponto, agora em julho de 2023, eu não vejo nenhum motivo para você não entrar com a sua revisão. Claro, faça os cálculos, faça a sua análise, né? Verifique se tem direito, quanto que você vai ter direito, e aí entra em contato
para entrar com o seu processo, tá bom? Beleza. Ele fala da segurança jurídica, aí fala aqui umas coisas, então vou trazer só o que realmente interessa, tá? É que tem embasamento na lei e tem embasamento em decisões do próprio STF, a modulação de efeitos. Isso realmente acontece. Tanto é que, se nós formos na jurisprudência do STF, ó, stf.jurisprudência, só digita isso no Google que já vai abrir pesquisa de jurisprudência. E aí, ao abrir o site da pesquisa de jurisprudência, você pode pesquisar aqui, ó, palavra-chave, né? Então, o que você quer? Você quer saber sobre modulação de efeitos. Será que o STF julga tanto assim a modulação de efeitos? Será que são casos isolados? Opa! E aí vamos ver que já tem mais de 1.084 acórdãos sobre modulação de efeitos e mais de 8.313 decisões monocráticas. Pessoal, é muita decisão. Considerando que um ano tem 365 dias, considerando que o STF entra em recesso, considerando que tem sábado, domingo, que o STF não funciona, considerando que as decisões, né, no plenário, os julgamentos acontecem às quartas e quintas. Então, é julgamento, hein, pessoal? É muita coisa, mais de 1.000 acórdãos, tá? É muita coisa, mais de 1.000 acórdãos. Então, o STF, ele pegou a modulação de efeitos e está utilizando para tudo, pessoal. O INSS fala do cabimento da modulação de efeitos, né? Vem tratando aqui, tudo mais, ele vai utilizando os argumentos dele, mas basicamente é isso. Ele pede para que seja julgado, ó, só efeitos prospectivos e também deixar de fora quem ainda não entrou com o processo, tá certo? Beleza. Agora, o que acontece? Olha só esse artigo bem interessante, tá? Do Dr. Jorge Octávio Lavocato Galvão. Ele é professor da UNB, procurador do Distrito Federal, advogado, mestre em Direito pela New York University, doutor em Direito pela USP e visiting researcher pela Yale, tá? Vou deixar também o artigo aqui, né? Ele fala assim, ó, é preciso modular a modulação de efeitos. Olha que jogada interessante de palavras, né? Porque modulação de efeitos fica aí só limitando os direitos. Então, será que a gente precisa limitar essa ferramenta do STF? Porque o STF está utilizando demais. Eu não vou ler o artigo inteiro, vou deixar o link na descrição se você quiser ler o artigo inteiro. Eu vou trazer só o que interessa para nós entendermos aqui na revisão da vida toda. Mas ele traz um caso paradigmático de modulação. 13 de 5 de 2021, após 2 tardes intensas de debates, o STF julgou os embargos de declaração, embargos de declaração da Fazenda Nacional, que buscavam modulação dos efeitos do recurso extraordinário e tudo mais. Beleza. Agora, decidiu-se por maioria que somente aqueles que ingressaram até a data de julgamento teriam direito à restituição. Então, isso aqui foi um julgamento tributário, mas no sentido processual, ele é muito semelhante ao que está acontecendo agora, tá? No sentido processual, eu quero dizer, porque limitou somente quem já tinha entrado com o processo, tá? O caso é emblemático, né? Daí ele fala aqui do caso propriamente dito e tudo mais, mas o que acontece, pessoal? Excluiu parcela dos contribuintes que teriam sido beneficiados. Então, tinha gente que tinha direito, mas por não ter entrado com o processo, não recebeu. Ele continua. Para que serve a modulação? A modulação dos efeitos surgiu inicialmente, né? Ele fala do caso Marbury versus Madison, lá nos Estados Unidos, que surgiu e viram que, às vezes, você poderia julgar de uma forma, mas poderia ter que limitar os efeitos da decisão. É um histórico bem interessante, eu recomendo a leitura do Conjur, consultor jurídico, tá? É um site bem interessante, mas no Brasil realmente o que interessa é o artigo 27 da Lei 9.868. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado. Por isso que o STF, ele já permitiu à União, isso já transitou em julgado, já está decidido. O STF autorizou, né, que sejam pedidos
seja pedida a modulação de efeitos nos embargos de declaração, mesmo que não tenha sido pedido antes. Isso já está autorizado pelo STF. Agora, consequências do uso indiscriminado da modulação. Ocorre que, com o passar dos anos, houve um desvirtuamento irrefletido do Instituto, né? Então, ou seja, desvirtuou. Ele foi criado para uma coisa, mas vem sendo utilizado à torta e à direita para outras, né? Então, ó, o objetivo inicial era limitar os efeitos retroativos e repristinatórios das decisões de inconstitucionalidade, mas com o tempo, o STF passou a modular o próprio conteúdo da decisão, passou a utilizar para tudo. O que era para ser excepcional, né, só de vez em quando utilizado, ingressou na rotina de deliberações do tribunal. Virou rotina no STF. Passou a enxergar a modulação como uma etapa natural de decisões relevantes. Por exemplo, vamos julgar aqui primeiro, então tá, vamos ver as provas, vamos ver as teses, tá, vamos ver o direito, vamos proferir o nosso acórdão e depois a gente já vai para a modulação de efeitos. O STF passou a enxergar a modulação de efeitos como mais uma etapa natural de decisões relevantes, muito bem trazido aqui no artigo, tá? Tais elementos, contudo, minam a própria normatividade do direito, pois até o resultado do julgamento passa a depender de juízes pragmáticos, de ponderação de interesses, né? E essa banalização da modulação faz com que direitos deixem de ser encarados como trunfos, argumentos de princípios, e passem a ser tratados como mais um valor a ser sopesado na equação do bem-estar social, como denuncia Leno Streck, grande jurista, e alguns exemplos são elucidativos. O que está falando aqui? Ele está falando que os ministros do STF, sabendo que vem modulação de efeitos depois, eles já julgam para encaixar a modulação de efeito depois, ao invés de, não, peraí, vamos ver o que é certo, o que é errado, e depois a gente vê modulação de efeitos. Isso seria o correto. Agora, pensando já nos impactos financeiros, nos impactos fiscais, vamos fazer o seguinte, vamos autorizar aqui o recebimento, mas, já vamos limitar. Não, né? Então, realmente está difícil. E ele traz outros exemplos, a ADI 4029, 5127, né? A gente não pode esquecer da ADI 5090, da correção da FGTS. Quem não entrou também está correndo esse risco, mas a gente está falando da revisão da vida toda nesse vídeo. Discutiu-se a tramitação, o STF respondeu positivamente aos questionamentos, só que, entretanto, ao modular os efeitos da decisão, a Corte concluiu que seria aplicável somente dali para frente, né? E acabou servindo para alterar o próprio resultado do julgamento. Então, a modulação, ela realmente, ela já vem fazendo parte da rotina do STF e ela vem entrando no caráter de mérito das decisões. Aqui, da mesma forma, uma outra cobrança de tributo, né, também dando direito somente para quem já entrou, a modulação ao ressalvar as ações em curso. Então, só ressalvou quem já tinha entrado com o processo, pessoal. Isso é muito grave. Doutor, mas o que eu preciso então para não ficar de fora? Você precisa pelo menos protocolar o seu processo. Protocolou o processo, mas não teve andamento. Não, beleza, você está garantido. Você está garantido. Eu preciso da sentença antes da decisão do STF? Não, calma. Você precisa protocolar o seu processo. Para protocolar o seu processo, precisa o quê? RG e CPF, comprovante de residência, extrato previdenciário CNIS, carta de concessão e eventuais documentos, como carteira de trabalho, se for o caso, né? Histórico de créditos. O processo administrativo, você pode pedir para o INSS juntar dentro do processo, né? Oficiar o INSS, então você já ganha tempo aí. Se você já tiver o processo administrativo do seu pedido de aposentadoria, beleza, mas se não tiver, para ganhar tempo, né? Isso aqui é até uma dica que eu dou aqui para os nossos advogados que são alunos da nossa mentoria, né? Você já ganha tempo, você já pede para oficiar o INSS, tá? Dentro do processo, pelo menos você já consegue protocolar. E é claro, a planilha de cálculos. Você precisa demonstrar para quanto que vai o seu reajuste e qual é o valor dos atrasados, tá? Por quê? Porque você precisa destinar um valor da causa, tá? Até para o juiz saber, esse processo vai correr no Juizado Especial Federal até 60 salários mínimos ou
na vara federal, acima de 60 salários mínimos, né? E aqui também está falando mais um recurso extraordinário, como é o caso da revisão da vida toda, é um recurso extraordinário. Está falando aqui da modulação de efeitos do STF, mais um recurso extraordinário que teve modulação de efeitos, mais outro recurso extraordinário que teve também modulação de efeitos. Então, realmente tá difícil aqui. Aí ele fala, né, modular a modulação, né, derrotados saem-se vencedores, e vencedores são excluídos da vitória, e terceiros acabam levando o prêmio. Olha que frase interessante para a gente refletir, né? Porque o INSS perdeu, mas se tiver modulação, ele sai vencedor. Quem tinha direito é excluído da vitória se não entrar com processo, né? E terceiros acabam levando o prêmio. Então, como que fica essa questão, né, pessoal? Realmente, o Instituto da Modulação afastou-se do seu propósito inicial e passou a impactar na própria normatividade do direito constitucional. Como vocês sabem, eu sou pós-graduado e especialista em direito constitucional pelo IDCC. Pesquisem aí quem são os professores, né, do IDCC, e aí vocês vão ver alguns ministros do próprio STF, tá? Muito bem, vamos seguindo aqui. Eu ia abrir aqui abriu os membros honorários e tudo mais. O IDCC, ó, da UAB, o ministro aposentado Carlos Mário, ministro aposentado do STF, tá? Flávio Pansieri, Francisco Rezec, eu tenho até uma foto com ele, ministro do STF aposentado. Realmente, ó, temos aqui o ministro Barroso, Luiz Edson Fachin, que eu tive a honra também de ter aula com ele. Realmente, o Nelly Lopes, ó, ele foi docente aqui na UEL, né, quando eu me formei lá no Paraná. Eu sou advogado há mais de 11 anos. Então, realmente, pessoal, é um instituto muito interessante de direito constitucional e eu sou aluno, né? Eu fui aluno, eu já me formei, né, na pós-graduação em direito constitucional. Além de outras pós-graduações, Escola da Magistratura, Direito Aplicado, entre outras. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Que eu falo com propriedade. Eu não domino todos os assuntos, eu não sei de tudo, não. Mas disso eu sei, porque eu estudei isso aqui por anos, pessoal. E esse artigo realmente ele escancara uma realidade. A modulação de efeitos virou rotina. E vai ficar difícil, pessoal, vai ficar difícil. Quem não entrou ainda, vai ficar difícil. Eu vou deixar o link, então, desse artigo, tá? E eu quero chamar a atenção justamente para isso, pessoal. Se você não entrou, vai ficar difícil. Entre em contato aqui, WhatsApp, 44 99868 3378, né? Ou também do escritório de Brasília, 61 98522 0420. Mas nessa reta final, entre em contato no 44. Por quê? Primeiro que o escritório é o mesmo, eu e o Dr. Diego. Estamos juntos, pode ficar tranquilo. Segundo, a nossa equipe no 44 é uma equipe ampliada. A gente tem um andar inteiro lotado de funcionários. A gente dá emprego para muita gente mesmo, realmente, porque a gente quer o melhor atendimento para você e o mais rápido possível. Então, no 44, a gente tem um andar lotado de gente já trabalhando em cima e, claro, que as causas vão ficar sob a nossa responsabilidade, né? Eu digo assim, para atender um WhatsApp, para pegar a documentação e tudo mais. A montagem de processos, cálculos e tudo mais. Aí, realmente, pode ficar tranquilo que é diretamente com os advogados. E no escritório de Brasília, a gente tem um foco de atuação nos tribunais superiores, STJ e STF. É por isso que a gente traz tanto resultado para milhares de clientes em literalmente todo o Brasil. Temos processos em todos os estados do Brasil, pelo que desde já eu agradeço a confiança dos nossos clientes e você que talvez já entrou com outro, indica que você ganha R$100 por indicação. É muito bacana isso aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Assista, vou deixar um vídeo então específico na tela para vocês. Assista agora. 3, 2, 1. Clica no vídeo para assistir. Muito obrigado por estar aqui. Eu procuro não repetir o que eu falo para você poder assistir aos outros vídeos do canal. Então faça isso, assista aos outros vídeos do canal, mesmo que já tenham sido postados semana passada, tá? O conteúdo é sempre recente. Quando não fica mais relevante, aí a gente vai trazendo novos vídeos com novos assuntos. E vai deixando suas dúvidas nos comentários para eu responder nos próximos vídeos também. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. E até a próxima.